Você já parou para analisar o que é ser um discípulo de Jesus? Você já estudou um pouquinho a estrutura da formação dos discípulos de Cristo? Em rápidas palavras, eu quero explanar para você. Ser discípulo de Jesus é como estar eternamente numa escola, mas uma escola que tem as mais diversas fases. A primeira fase na escola é a fase da alfabetização, sim ou não? Quando a gente vai para o colégio, a primeira coisa que a gente aprende é a ler, a escrever, a conhecer as letras. O discipulado tem a sua primeira fase, é a alfabetização em Jesus, onde nós conhecemos Jesus da forma mais simples, da forma mais espontânea, da forma mais visível, da forma mais palpável. Nós conhecemos os rudimentos a respeito de Jesus, os primeiros ensinos de Jesus, as primeiras coisas que Jesus fala. Normalmente, essa fase da alfabetização, ela é coroada com o batismo. A pessoa conhece Jesus, conhece as coisas de Jesus, tem uma experiência com Jesus e ela se decide por Jesus. Decidindo-se por Jesus, então, nós convidamos essa pessoa a descer as águas batismais. Nesse momento eu faço lembrar, dia 5 de março agora, nós teremos batismo em águas aqui no nosso templo. Na terça-feira à noite, nós estaremos descendo os nossos discípulos, primeiros discípulos, estaremos descendo as águas batismais. Você que ainda não é batizado, você que ainda não é batizada, você adolescente, você júnior, você que está decidido por Jesus, já conheceu Jesus, quer descer as águas do batismo, procure a nossa equipe ali na entrada do templo, dê o seu nome, procure o pastor Eliel, dê o seu nome, pastor Eduardo, dê o seu nome e vamos descer as águas batismais. Mas depois que nós conhecemos a Jesus neste momento primário, nós começamos a formar Jesus dentro de nós, nascer Jesus dentro de nós, e nascer de um modo tal que nos transforme em algo cada vez mais parecidos com Jesus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz assim: meus filhinhos, por quem sinto as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Então é quando Cristo desabrocha dentro da nossa vida e começa a ocupar os espaços. E o principal espaço que Cristo ocupa na nossa vida é o espaço dos nossos valores, dos nossos princípios. Isso começa a ressignificar a vida para nós. Aquilo que nós achávamos que era certo, de repente você começa a perceber que não era tão certo assim. Assim como algumas coisas que você achava estranhas e até erradas, de repente você começa a perceber que em Cristo elas não são estranhas, elas são normais. Em Cristo elas são corretas, é o caminho certo a andar, é o caminho direito a andar. Vou dar um exemplo, o conceito de liberdade. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente imagina que ser livre é fazer tudo que o mundo oferece. Mas quando você conhece Cristo e Cristo nasce dentro da tua vida, você consegue entender que ser livre não é fazer tudo que o mundo te oferece. Ser livre é exatamente poder fazer aquilo que a tua liberdade permite. É você poder ter o domínio completo da tua própria vida e não estar submetido a nada daquilo que o mundo te oferece. Ser livre é poder decidir sobre a sua própria vida. E Cristo vai nos ensinando a respeito da liberdade. A gente vai ressignificando os nossos valores. A gente vai ressignificando os nossos princípios. Aqui eu faço uma segunda parada. A formação dos valores, a formação dos princípios, ela acontece na vida dos novos discípulos, ela acontece na vida das nossas crianças, dos nossos juniores, eles estão sendo formados, todos nós estamos. Agora, a fase áurea da formação dos valores é a infância, é a adolescência, é a fase de junior. Essa é uma fase muito importante. E importante salientar que na vida da pessoa adulta, o responsável pela formação dos seus valores somos nós mesmos. Mas na vida dos nossos pequenos, os responsáveis pela formação dos valores, os responsáveis por fazer nascer Cristo na vida dos nossos pequenos, são os pais, são os preceptores,
são os professores. Somos nós que servimos a Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos pequenos, a começar dos nossos filhos. Nesse aspecto, terça-feira agora, no momento da palavra, nós estaremos conversando sobre isso. Eu convoquei todos os líderes do Ministério com Crianças a estarem aqui. Estou convocando todos os pais, as mães, tios, avós, preceptores, professores, líderes, a estarmos aqui na terça-feira. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ver que essa formação de valores passa por vários aspectos, a começar dos aspectos científicos. A antropologia fala sobre isso, a psicologia fala sobre isso, a pedagogia fala sobre isso, e nós precisamos conhecer esses mecanismos. Mas precisamos conhecer as armas que nós temos também, que estão na palavra de Deus, que está na atuação do Espírito Santo. Eu preciso que você esteja aqui na terça-feira, para que nós possamos conversar sobre isso. Amém ou não?